Fala pessoal, boa noite, tudo bem? 27ª semana, frente B, sistema excretor. Na última aula, nós já trabalhamos a parte do sistema excretor humano. E hoje, a gente vai dar sequência aqui, falando de sistemas excretores de demais grupos animais. Por que eu vou começar com plateuminto? Porque se você pegar porífero, gente, porífero não tem tecido, né? Tem células que executam funções como os coanócitos, os amebócitos, os porócitos, né? E aí, os pinacócitos que fazem revestimento, né? E aí você pega esse grupo dos poríferos, eles não formam tecidos. Se eles não formam tecidos, eles não formam órgãos. Se eles não formam órgãos, eles não formam sistemas. Tá? Então, como que é o processo de excreção de uma esponja? É por simples difusão, tá? Não vai ter uma estrutura excretora lá. É a questão da difusão. A mesma coisa acontece com os quinidários, né? Então, uma água viva, né? Uma anêmona do mar. O processo de excreção também ocorre por simples difusão. A partir dos plateumintos, a gente pega aí o surgimento de um sistema excretor, né? Muito primitivo ainda, mas existe um sistema excretor, e aí, né, vocês já devem conhecer a questão das células flama. Eu gosto dessa imagem aqui porque ela mostra para gente como é uma célula flama. O corpo de um plateuminto é achatado, e se a gente acompanhar o corpo de um plateuminto, a gente vai ver que o sistema excretor ele acompanha todo o corpo desse verme, tá? Lembrando que isso aqui não são olhos, tá, gente, da planária, isso aqui são ocelos. Ocelos não visualizam imagens. Ocelos têm percepção fotorreceptora, eles conseguem detectar se é dia ou noite, né? Eles detectam luz. Então, você tem aqui, se eu pegar essa parte verdinha aqui e der um zoom, você vai ver aqui o canal excretor por onde passa, né? Então, a excreção do animal, a excreta desse animal. E aí você tem aqui cílios, né? Cílios, alguns livros de biologia até citam flagelos, né? Porque às vezes fica meio no intermediário ali entre o comprimento, será que é um cílio, será que é um flagelo, né? Mas são cílios, e esses cílios, eles se movem, né? Eles têm um movimento ali, e nesse movimento que lembra a chama de uma vela. Então, por isso a palavra flama, né? De algo que está inflamável, né? Célula flama é isso, gente. E aqui está o núcleo da célula, né? Então, o núcleo da célula está aqui, isso aqui se movimenta como se fosse a chama de uma vela, e vai parar lá no canal excretor, por onde tem ali o poro excretor, né? Acho que eu coloquei aqui também dos anelídeos, né? É que eu não coloquei do nematelminto? Ah, coloquei aqui. Então, você tem aqui dos plateumintos, célula flama. Planária, você não me engana, né? Sua excreção é por célula flama. Tem até a famosa marchinha de carnaval aqui, né? Planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. Então, o primeiro animal que vai mostrar o que nós chamamos de célula flama, que também pode ser chamado de protonefrídeos. Proto quer dizer primeiros, né? Os primeiros nefrídeos, né? Primeiros sistemas excretores que surgiram aí na questão da evolução animal, né? Aí eu vou avançar aqui para os nemateumintos, né? Para a gente pegar a escala de filo. Plateuminto, nemateumintos, vermes achatados, vermes cilíndricos. Então, aqui nós temos os nemateumintos. Se você acompanhar o corpo de uma lombriga, você vai ver que ele tem aqui um tubo que acompanha longitudinalmente, outro tubo que acompanha longitudinalmente, e um tubo transversal com o poro excretor. Isso aqui lembra uma letra H do alfabeto. E, então é conhecido como tubos em H, né? Como que eu chamo isso aqui? Você chama isso aqui de tubos em H. Tubos ou túbulos, né? Em H. Podem chamar também de células de Rennett. Células de
renete. Renete, tá? Então, a gente tem aí essa denominação. Aí, galera, nós vamos agora para os anelídeos e os moluscos. Nos anelídeos e moluscos, a gente já vai ter uma evolução do que a gente chamava de protonefrídeo lá nos plateumintos, né? Veja que nos nemateumintos a gente não tem essa denominação, protonefrídeo, não é um metanefrídeo, né? A gente vai ter a denominação de tubos em H ou células de renete. Os metanefrídeos, eles vão aparecer nas minhocas, né, nas sanguessugas e também no grupo dos moluscos, né? Aqui é o corpo de uma minhoca. Cada segmento, cada metâmero do corpo da minhoca, ele vai ter um par, né? Um par de metanefrídeo. O que é um metanefrídeo, gente? O metanefrídeo ele tem uma estrutura que lembra um funil. Esse funil aqui é chamado de nefróstoma. A palavra estoma significa boca, abertura, né? Então você tem a abertura por onde o líquido entra. Que líquido que entra aqui? Aqui, gente, veja, os anelídeos são os primeiros animais, junto com os moluscos, que vão apresentar um celoma verdadeiro, nematelminto é pseudocelomado, né? Então aqui o que a gente observa? Aqui a gente observa que esse animal, ele já tem sangue. Ele já tem um sistema circulatório. No caso da minhoca, no caso dos anelídeos, sistema circulatório fechado com sangue. Dos moluscos, sistema circulatório aberto, né? Tem ali o sangue, mas é um sistema circulatório aberto, com exceção dos cefalópodes. Então, o que a gente observa? Por que não é o sangue que é filtrado? Porque ainda é um processo primitivo. Por isso é metanefrídeo. Veja, apesar do animal já ter sangue, não é o sangue que é filtrado, é o celoma, gente. Olha que interessante. Então, quer dizer, as excretas que estão presentes no sangue, elas são enviadas para o líquido celomático e o líquido celomático é filtrado. Então, isso é importante vocês saberem. O que é filtrado nos anelídeos e moluscos não é o sangue, é o celoma, né? Por isso a gente denomina de metanefrídeo. A gente só vai ter a denominação de um rim verdadeiro, né, quando a gente tem a presença lá dos néfrons e o próprio sangue é filtrado. Aqui, o celoma, então, entra pelo nefróstoma. Veja que tem toda uma intimidade com o sistema circulatório, que isso aqui são vasos sanguíneos, né? E aí tem aqui o poro excretor. Então, ele vem, ele dobra-se, dobra para lá, dobra para cá e vem para o poro excretor, tá? Isso é um metanefrídeo. Então, cada anel, cada segmento da minhoca, ele vai ter um par de metanefrídeos, beleza? E nos moluscos a gente também denomina de metanefrídeos. Agora a gente vai para os artrópodes, né? Principalmente agora a classe dos insetos. Na classe dos insetos, você escuta falar dos túbulos de Malpighi. Marcelo Malpighi foi um médico que estudou, né? Levou o microscópio para o consultório dele e ele falou, para a gente avançar na medicina, a gente tem que entender por dentro, né? A nível microscópico, a nível anatômico, mas não só o que eu visualizo, aquilo que é microscópico. Então, o Marcelo Malpighi foi um médico importante e por isso, em homenagem a ele que estudou a parte lá dos anéis de Malpighi, né, na botânica, mas também estudou sistemas excretores dos animais. Gente, o que acontece? O túbulo de Malpighi, a excreção, ela sai pelo ânus. Veja, a nossa excreção sai pela urina. Pelo nosso ânus sai o resíduo do sistema digestório. Mas no caso desses animais, os túbulos de Malpighi, eles têm aqui uma superfície de contato ali com o abdômen, captando, então, as excretas nitrogenadas, enviando essa excreta até o intestino, que vai eliminar junto com as fezes. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o líquido celomático, o ácido úrico é captado pelos túbulos de Malpighi, enviado para o intestino, e lá no intestino ele sai pelo ânus, né? Até tá esquisito aqui, que eu peguei essa imagem da internet, né? Ânus.
ânus, né? Que significa poro, que significa buraco, né? Então, isso é túbulo de Malpighi. Ele capta a excreta nitrogenada do líquido celomático e manda para o intestino. Veja, não tem um poro excretor como a gente viu nos anteriores aqui. Aqui tem um poro excretor, não vai para o intestino. Aqui não, né? Aqui ele vai para o intestino. Então, mais uma imagem aqui para vocês observarem, ó. Então, isso aqui tem contato, né, com a parte do celoma e capta essa excreta e manda lá para o ânus. Isso nos insetos, né? Dentro do grupo dos artrópodes, a gente tem os crustáceos. Nos crustáceos, a gente já escutou muitas vezes falar que o camarão, ele tem cocô na cabeça, tem merda na cabeça, o que é mentira, né? Ele não elimina fezes pela cabeça, ele elimina excreção, né? Excreção não é fezes, excreção é o resíduo de excreta nitrogenada. Então você tem aqui, né, essa glândula verde ou glândula antenal, né? Essa glândula antenal, ela fica na base da antena. É por onde o camarão, é por onde o crustáceo elimina a sua excreta nitrogenada. Então, não tem cocô na cabeça, ele tem xixi, né? A excreta nitrogenada dele sai na base da antena. Então, por isso, glândulas verdes ou glândulas antenais, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas no caso dos aracnídeos, os aracnídeos também têm túbulos de Malpighi. Mas além dos túbulos de Malpighi, nos aracnídeos, eles vão ter a famosa glândula coxal. Então, na base da coxa, eles conseguem eliminar a excreta nitrogenada. Então, os insetos, túbulos de Malpighi, os aracnídeos, túbulos de Malpighi mais glândula coxal, os crustáceos, glândulas verdes ou antenal, e os miriápodes, que a gente tem os quilópodos e diplópodos, que também são artrópodes, eles terão o quê? Eles terão também túbulos de Malpighi, tá? Então, são esses animais que vale a pena a gente destacar, né, particularidades em relação à excreção. Vamos agora falar um pouquinho dos peixes. Peixes ósseos de água salgada. O que acontece num peixe ósseo de água salgada, gente? Agora, regulação osmótica aqui, né? Esse peixe ósseo de água salgada, ele está no meio hipertônico. Então, significa que ele está perdendo água por osmose. Esse peixe bebe água? Bebe, né? Esse peixe precisa beber água. Mas, Giovanni, a água é salgada. Pois bem, ele vai ter que eliminar o excesso de sais ativamente pelas brânquias e também pela urina, tá? É uma eliminação ativa, né? Com gasto de energia. Então, aquela história, peixe bebe água? Depende. Qual é o meio que ele vive? Se ele vive no meio hipertônico, ele precisa beber água, né? Como que é a urina desse animal? Raciocine aqui comigo. Se ele já está perdendo água por osmose, você acha que ele elimina muita urina ou pouca urina? Ele vai eliminar pouca urina, né? Ele elimina pouca urina. E se ele faz pouco xixi, essa urina significa que é uma urina muito concentrada, né? Muito concentrada. Esse é o tipo de raciocínio que você precisa ter. Se o peixe já está perdendo água por osmose, significa que ele vai eliminar pouco xixi e, consequentemente, uma urina muito concentrada, tá? Peixes cartilaginosos marinhos, né? Então, pegamos aí como exemplo o tubarão. Também vive no meio hipertônico. Então, esse peixe está perdendo água por osmose. Mas o que acontece? Esses peixes, eles acumulam, veja só, ureia. Você vai dizer, mas os peixes não têm como excreta, Giovanni, a amônia? A maioria dos animais aquáticos, inclusive os invertebrados aquáticos que nós citamos, eles eliminam amônia. Mas o caso do tubarão, o tubarão tem o que a gente chama de uremia fisiológica. O tubarão, se ele não fizesse nada, ele iria desidratar. Ele perde água por osmose, ele desidrataria, né? Mas, para salvar, né, isso, ele acumula ureia no sangue
e ele consegue ficar, às vezes, até levemente hipertônico. Aí você vai dizer, a ureia não é tóxica, Giovanni? É, mas ela tem uma média toxicidade, sabe? E não é só ureia. Ele também acumula, né, TMO. O que é o TMO? É o óxido de trimetilamina, que é o que dá aquele cheiro ruim do peixe, sabe? Peixe que está podre, principalmente, aquele fedor de peixe, pode ser até um peixe fresco, já tem o cheiro, né? O que dá esse mau cheiro é porque o peixe ele acumula TMO, além da ureia, que também dá um cheiro ruim, né, gente? Então ele acumula TMO mais ureia. TMO é o que mesmo? Óxido de trimetilamina. Isso faz com que ele fique hipotônico, né? Hipertônico, ligeiramente hipertônico, né? Ou isotônico. Então isso aqui ele acaba eliminando essa diferença de concentração e ficando isotônico em relação ao meio e muitas vezes até ligeiramente hipertônico em relação ao meio, tá? E ele faz absorção de sais pelas brânquias. Excreção de sais, né? Também ele vai eliminar o excesso de sais. Peixes ósseos de água doce. Agora, esse bebe água? Não, esse não vai beber água, né? Por quê? Porque ele já está ganhando água por osmose. Ele ganha água com facilidade. Então, ele já ganha água por osmose. E se ele ganha água por osmose, quer dizer que ele faz muito xixi. E a sua urina é menos concentrada, né? Os rins eliminam o excesso de água, né? Reposição de sais pelo alimento e também pelas brânquias. Como que ele repõe sais? Uma reposição ativa de sais pelas brânquias. Então, enquanto peixes ósseos de água salgada fazem uma excreção ativa, esse aqui faz uma reposição ativa, tá? Anfíbios. Absorção de sais pela pele, não são adaptados à vida marinha, né? São animais dulcícolas, de água doce. Aves marinhas. Aves marinhas, elas têm uma glândula de sal, onde elas eliminam esse excesso de sal, né? Então, ó, secreção salina, dando um zoom ali para a gente entender como que é essa glândula de sal, ó. Tem ali a parte dos tubos secretores, né? O orifício do tubo secretor, e aí ele tem ali o duto central, por onde ele vai, então, conseguir fazer essa secreção salina, né? Então, glândula de sal. Olha que interessante, né? Plantas de manguezal, como o mangue vermelho, o mangue branco, esse mangue, essa planta, ela também tem glândulas de sais nas folhas. Elas também conseguem eliminar o excesso de sais, fazer excreção, né, desse excesso de sais. Aí, já que o mangue tem contato com água salgada, né? Então a planta de mangue ela precisa eliminar o excesso de sal, já que ela está absorvendo uma água salgada. Mamíferos marinhos bebem pouca água do mar ou não bebem, né? Eles acabam adquirindo água a partir do próprio alimento, né? A adaptação deles é mais ou menos assim. Urina e leite concentrados para economizar água. E aqui, galera, uma parte importante da nossa aula de hoje é a questão da classificação dos tipos de sistemas excretores dos vertebrados. Quando a gente fala de rim, existe uma evolução muito grande aqui, né, que é o pronéfro. O pronéfro, ele é um rim mais torácico aqui, sabe? O mesonéfro, ele já é torácico, mas ele já vai descendo um pouco mais. E o metanéfro é o nosso rim, né, já posicionado mais na região ali abdominal, voltado mais para a região das costas. Qual que é a diferença do pronéfro, mesonéfro e metanéfro? Além do posicionamento, pronéfro é mais perto da cabeça, mesonéfro mais perto aqui da região torácica, metanéfro mais na altura do abdômen. Ele tem uma diferença, ó. Aqui ainda tem o nefróstoma, ó, ainda tem o nefróstoma que capta o celoma, e você vai ter ali, então, o quê? A filtragem do celoma. Então, ele é um
Pronéfro. Mesonéfro. Mesonéfro já tem o glomérulo, já tem contato com o sangue, tem aqui o nefróstoma, que capta tanto o celoma quanto o sangue. Já o metanéfro, que é o mais avançado, mais complexo, já não filtra mais o celoma. Esse é o nosso rim. Ele vai filtrar o sangue. Então, toda a excreção vai para o sangue, e o sangue é filtrado. Né? Então, aqui a gente vai ter, né, o famoso néfron, que a gente estuda lá quando a gente vai fazer a anatomia do rim. Né? Mas o que é interessante vocês saberem? Qual animal tem cada um deles, né? Então a gente tem aqui o rim pronéfron, tem o nefróstoma, né? O celoma, ele é segmentado. Quem tem esse tipo de rim são os ciclostomados. Quem são os ciclostomados? Ciclo significa circular. Estomado significa boca, abertura, uma boca circular. Então aqui você tem as lampreias e feiticeiras, que são como se fossem peixes primitivos, né? Rim pronéfron. Aí rim mesonéfron, nefróstoma, celoma, já vai ter glomérulos com cápsula, peixes e anfíbios vão apresentar esse rim mesonéfron. E o rim metanéfron, glomérulos com cápsula, você vai ter répteis, aves e mamíferos, tá? Então é importante, né, saber, cai lá na questão do vestibular, os peixes e anfíbios adultos, aqui a gente está falando de anfíbios adultos, tá, gente? Os peixes e anfíbios adultos apresentam o rim mesonéfron, sim, porque quando você está falando de anfíbios fase larval, ainda é pronéfron, tá? Os anfíbios adultos, mesonéfron. Anfíbios em fase larval e peixes em fase larval, a maioria, né, vai apresentar o rim pronéfron. E aí você vai ter répteis, aves e mamíferos com o rim metanéfron, tá? Aqui, né, a gente traz para a parte do rim metanéfron, né, essa posição abdominal, temos ali o rim, pelvis renal, né, isso aqui no homem, né, a uretra acompanha ali o corpo do pênis, por isso que eu já achei legal a gente emendar a parte do sistema genital na sequência do sistema excretor, né? No caso da mulher, né, a gente vê aqui também rim, ureter, bexiga urinária, só que o comprimento da uretra vai ser bem menor, porque lá no homem a uretra acompanha o corpo do pênis. Observe que o sistema genital feminino, aqui está o útero fica atrás da bexiga urinária, gente. Então a bexiga, ela compete por espaço com o útero. É por isso, né, que a mulher armazena menos urina do que o homem. O homem pode armazenar até meio litro de urina. A mulher geralmente está chegando ali em 400 ml. Mas assim, 500 ml, 400 ml, a gente está falando de uma pessoa que está com cólica, já com vontade de fazer xixi. Então, para chegar em 500 ml é muita coisa, né? Geralmente, 300 ml na mulher já dá aquela vontade, né, de fazer xixi. 400 ml no homem já vai ter aquela vontade de fazer xixi, né? E a mulher grávida, pior ainda, né, gente? Porque o útero hipertrofiando, o útero ganhando volume, ele vai empurrar a bexiga, né? E aí a mulher grávida, ela armazena menos urina ainda, né? Então a mulher grávida que precisa ir ao banheiro, ela vai ter prioridade sempre, né? Por conta de não conseguir armazenar quase nada de urina, né? Aproveitamos a imagem para ver as suprarrenais aqui que eu tinha comentado para vocês, né? Lá na aula da frente A, quando eu falei da glândula adrenal ou suprarrenal, né? Vamos pegar o rim agora e vamos dar um zoom nesse rim. Então, pegando o rim, a gente vê que tem aqui uma cápsula fibrosa, tem uma papila renal, tem aqui uma camada de gordura, tem o seio renal, tem o lobo renal, artéria renal, veia renal, né? Ali, uma veia cava inferior chegando aqui, né? Ureter, e a gente tem o quê? A gente tem esses itens
mas os itens mais importantes eu vou destacar agora. O córtex renal, que é tipo a casca do rim, a medula renal, que é tipo o interior, né? E tem a pirâmide renal. Essa pirâmide renal é como se fosse um funil, né? Que a partir da pirâmide renal, ele vai levar, então, essa urina para a parte aqui dos ureteres, né? Cada rim tem o seu ureter. E aí, agora, a gente vê que essa camada aqui, né? Antes de chegar no ureter, tem a pelve renal. E aqui, muitas vezes, que vai formar pedra ou cálculos renais, né? Pedra no rim, às vezes forma nessa região aqui, causando o entupimento aqui, né? E causando cólicas renais e dores fortíssimas. Aqui a gente tem, então, a artéria renal chegando com o sangue, né, para ser filtrado. Veja, aqui a gente está falando de hematose, né? Aqui a gente está falando de filtragem, tirar as toxinas do sangue. Então, essa artéria renal traz o sangue que vai ser filtrado, e esse sangue filtrado, então, volta, né? Ele sai aqui pela veia cava inferior. Vamos pegar agora e vamos dar um zoom ali na parte do córtex da medula. A gente vê agora um destaque aqui. Na imagem a gente está vendo 2 néfrons, tá? Então aqui tem um néfron. Veja que ele é todo dobrado, né, gente? Daí tem uma alça longa aqui, e depois ele vai lá para o duto coletor da urina. Vamos pegar esse néfron e vamos dar um zoom nele. Olha só essa imagem do néfron, gente, que interessante. Aqui você tem a cápsula renal, antigamente chamada de cápsula de Bowman. Aqui você tem o glomérulo renal, antigamente chamado de glomérulo de Malpighi, né? O tubo néfrico, que vai ter o tubo proximal, alça néfrica, tubo distal e, né, o duto coletor. Túbulo contornado, contorcido ou simplesmente túbulo proximal é que ele está próximo da cápsula. Túbulo contornado, contorcido, túbulo distal é porque ele está distante da cápsula. Alça néfrica, antigamente chamada de alça de Henle. Mas veja, a anatomia moderna, ela deixou de dar nomes a cientistas. Por que eu vou chamar de alça de Henle se eu posso chamar de alça do néfron? Por que eu vou chamar de glomérulo de Malpighi, em homenagem ao Marcelo Malpighi, se eu posso chamar de glomérulo renal? Cápsula de Bowman, em homenagem a Bowman, né? Se eu posso chamar de cápsula renal. Então, assim, gente, a anatomia moderna ela está substituindo, né? Aos poucos a gente vai se familiarizando em retirar nomes de cientistas para dar nome mais interessante, né? Que faça mais sentido. Aí você tem ali a cápsula de Bowman. Eu vou trabalhar aqui para você ficar treinado com os 2 nomes, né? Então você tem ali, ó, cápsula renal, né? Ou cápsula de Bowman. O que acontece aqui? Aqui acontece o que nós chamamos de filtração. Aqui, o que é filtrado? Aqui nós temos a ureia, nós temos os aminoácidos, água, muita água, glicose e vitaminas, tá? Essa filtração, ela é o primeiro filtrado. Então a gente tem aqui o que a gente chama de urina primária. Só que essa urina primária, o que ela contém? Muita água. Contém aminoácidos, contém ureia, contém glicose, contém vitaminas. Mas eu não vou eliminar a glicose pela urina. Então, calma. Você formou o primeiro filtrado, a urina primária. Essa urina primária, né, ou seja, tudo isso que está aqui no teu sangue, ali no glomérulo, ele vai pular para a cápsula. Né, ele vai passar para a cápsula. E da cápsula ele vem para o túbulo contorcido proximal. Veja que o túbulo contorcido proximal ele tem uma intimidade muito grande com vasos sanguíneos. E ele é todo contornado, o que aumenta a superfície de contato ainda. Então, aquilo que foi filtrado, agora, ele vai ser reabsorvido. Eu não quero eliminar muita água. Eu não quero eliminar aminoácido. Imagina, você fez digestão de proteína e agora você vai jogar o aminoácido fora? Não faz sentido, né? Eu não quero jogar glicose fora, a não sei que eu seja diabético, né? Aí a gente elimina o excesso de glicose.
Mas o indivíduo fisiologicamente normal, não diabético, ele vai reabsorver toda a glicose que foi filtrada. Ele vai reabsorver uma grande quantidade de água. Ele vai reabsorver vitaminas. E o que continua seguindo? Água, ureia, sais minerais, né? Apesar que ele reabsorveu o sal aqui também, tá, gente? Mas ureia, água e sais continua. Sai do túbulo contorcido proximal e vai para a alça néfrica, também chamada de alça de Henle. Ao longo da alça néfrica, vai na parte descendente, na parte que desce, ele reabsorve água. Aqui, tá? Na parte que sobe, ele reabsorve sal. Então, deixa eu só especificar aqui. Na parte que desce, ele reabsorve H2O. Na parte que sobe, ele reabsorve sais, tá? Isso para ficar mais específico aqui para vocês. E no túbulo distal, que é aquele túbulo contorcido mais distante, já em contato aqui com o duto coletor, aqui vai acontecer a secreção. Sabe aquilo que ainda está no teu sangue? Tipo assim, para a menina que usa anticoncepcional, o resíduo do anticoncepcional é uma droga, né? O resíduo de um antibiótico é uma droga. O resíduo de medicamentos são drogas. E para onde vai esse resíduo de medicamento? Aquilo que ainda é tóxico e que está no teu sangue, ele vai ser secretado agora. Então agora veja, ele é secretado do sangue para o túbulo distal. Então o que é o secreto, Giovanni? Venenos, sais, drogas, remédios, né? Por isso que muito exame antidoping pega droga pelo exame de urina, tá? É aqui, gente, principalmente no túbulo distal, que vai acontecer a ação de dois hormônios importantes. O ADH, que é produzido pelo hipotálamo e secretado pela sua neurohipófise. O ADH é o hormônio antidiurético, ele age no túbulo distal principalmente, tá? Ele age também no duto coletor, mas principalmente no túbulo distal. E o que o antidiurese faz? O antidiurético faz? Reabsorção de água. Então, se essa urina que está ali no túbulo distal, né, quase uma urina pronta, tem muita água ainda, o ADH faz com que você reabsorva a água, né? Ou seja, para que você elimine menos água pela urina. E a aldosterona, ela vai fazer com que você reabsorva sais. Então, você reabsorve, faz a reabsorção de sódio, né? E faz a secreção de potássio, né? Então, isso vai acontecer por ação da aldosterona aqui no túbulo distal. A função do rim não é só formar urina, não, gente. O rim, ele tem uma leitura do nosso sangue. Então, ele sabe se o nosso sangue está oxigenado, se o nosso sangue está muito concentrado, né? O rim, ele tem uma interação com as glândulas suprarrenais. E quem produz a aldosterona é a glândula suprarrenal. A gente vai ver isso lá no sistema endócrino. Quando o rim percebe que o sangue, né, ali está muito concentrado, você tem que ter ali, né, a ação de controle dessa concentração do sangue, porque o sangue muito concentrado eleva a pressão arterial, né? Então a gente tem aqui uma ação do ADH controlando o volume de água, né, reabsorvendo água, se a pessoa não está bem hidratada, e também da aldosterona. Mas a gente vai voltar a falar desses dois hormônios lá na parte do sistema endócrino. E o duto coletor, que tem ação aqui, principalmente, do ADH, mas lembre-se, o ADH e a aldosterona agem principalmente no túbulo distal. Reabsorção de água e de sais minerais, tá? E junto no túbulo distal ainda a secreção de substâncias que são tóxicas, né? Venenos, sais em excesso, drogas e remédios. E no duto coletor, ele coleta a urina de vários néfrons. E aí que vai lá para os ureteres, né? Então aqui vai ter uma reabsorção de água ainda, formando o que a gente chama então de urina secundária. Perceba que não apareceu aqui no sangue glóbulo vermelho,
não apareceu glóbulo branco, não apareceu proteína. Uma pessoa normal não vai eliminar hemácia, não vai eliminar leucócito, não vai eliminar proteína no sangue. São moléculas grandes. Então, o que passa do glomérulo aqui para a cápsula? Moléculas pequenas, aminoácido, glicose, né? O aminoácido é um monômero, a glicose é um monômero, né? Então, a gente tem aí moléculas que são pequenas. Então, você não vai ver o amido passando. Você não vai ver a proteína, que é uma macromolécula, passando, né? Um polímero aqui. Pode acontecer de ter proteína na urina, de ter células na urina, pode acontecer, mas aí isso precisa ser investigado, tá? Pode acontecer de ter glicose na urina? Pode acontecer, mas isso é um indício, né, de uma pessoa num quadro ou de início de diabetes ou já num quadro instalado de diabetes. Pegando aqui agora a parte da cápsula e do glomérulo, a gente vê aqui o glomérulo renal, glomérulo porque realmente é um aglomerado de vasos sanguíneos, a cápsula renal, né? Aqui, né? A arteríola aferente é a que chega e eferente é a que sai, tá, gente? Grave assim, ó, e de êxito, sempre a eferente é a que sai. Se eferente é a que sai, aferente tem que ser a que chega, tá? E agora aqui a parte dos cálculos renais que eu tinha comentado ali, né? Que você pode fazer um tratamento com ultrassom, eliminação, quebrando essas pedras, né? Em pedras menores que possam ser fracionadas e eliminadas pela urina, tá? Então agora só para a gente fechar a parte do sistema excretor, algumas, né, doenças relacionadas à parte do sistema excretor. A gota, hiperuricemia, que é a doença artrite gotosa. Quando a pessoa tem excesso de ácido úrico no sangue, a gente tem ácido úrico no nosso sangue, numa concentração menor, tá? Inclusive, na nossa urina, a gente elimina, junto com a ureia, um pouquinho de ácido úrico, e isso é aceitável. Mas quando a gente tem uma elevação do ácido úrico no sangue, isso pode ocasionar que os cristais de ácido úrico, gente, eles são cristais de ácido úrico, gera inflamação das articulações. Geralmente nas articulações mais frias. O que são articulações frias? Do pé, do joelho, né? Mas pode ser no cotovelo, pode ser nos dedos, né? Então, mas geralmente nas articulações mais frias. Então aqui a gente vê, né? A pessoa com artrite gotosa já numa situação bem avançada aqui, né? E agora eu falei para vocês que o rim, ele não tem só a função de formar a urina. Como ele tem uma intimidade muito grande com o sangue, ele consegue monitorar, né? Então, quando o rim percebe uma baixa taxa, uma baixa concentração de oxigênio no sangue, o que ele faz, né? Ele tem aqui a produção de um hormônio chamado EPO, eritropoietina. Poiese é aquele que produz glóbulos vermelhos, eritrócitos, tá? Existe doping onde a galera usa EPO, né? Porque a eritropoietina vai fazer com que a pessoa produza mais glóbulo vermelho, estimule a medula óssea vermelha a produzir mais glóbulo vermelho, a produzir mais hemácia. Isso aqui acontece naturalmente quando a gente vai para uma região de elevada altitude. Ah, eu vou lá para a Bolívia, né? Aí tem o que a gente chama de aclimatação. Quando você vai para a Bolívia, uma região de elevada altitude, tem aquele mal da montanha, né? O mal-estar, porque a gente está indo para uma região de ar rarefeito, que é o ar que tem menos oxigênio, né? Por volume. E aí o nosso rim, ele começa a perceber. O rim não sabe que você está na Bolívia, mas o rim percebe que, opa, tem um sangue com menos oxigênio. Então, esse rim começa a secretar mais eritropoietina. A eritropoietina vai agir na sua medula óssea vermelha, fazendo com que você produza mais glóbulos vermelhos. Gente, tem muito atleta que treina na Bolívia,
e vem fazer a competição em outras regiões de altitude mais baixa. Quando esse atleta está lá por algum tempo, ele vai ter mais glóbulo vermelho. Quando essa pessoa vem da Bolívia para cá, ela tem mais glóbulo vermelho do que uma pessoa que está aqui. Então é como se ela tivesse um doping natural, né? Por que a seleção brasileira, quando ela tem Copa América, quando ela, né, se reúne para treinar, por que ela não treina aqui em Curitiba? Por que ela não treina em Porto Alegre? Por que ela vai treinar lá na Granja Comari, em Minas Gerais? Porque é uma das regiões de maior altitude que a gente tem no Brasil. Olha só, e daí o Brasil vai jogar lá na Bolívia, né? Então, os atletas, a gente não tem uma Bolívia aqui, né? Uma região de elevada altitude igual a Bolívia, mas a gente tem a Granja Comari, que é uma região de elevada altitude aqui no Brasil. E aí os atletas, eles conseguem chegar lá na Bolívia e não ter aquele mal da montanha. Eles já chegam mais ou menos aclimatados lá, né? Ainda assim passam um pouco mal nos primeiros dias que eles estão lá. Por isso que tem que ir antes, para que se o atleta passar mal, dá tempo dele se recuperar até a hora da partida, tá? Então, a eritropoetina é um hormônio produzido pelo rim que estimula a medula óssea vermelha a produzir mais glóbulos vermelhos, né? O rim também percebe, né, ali a questão quando tem uma baixa filtração glomerular, aciona um mecanismo, o rim libera uma substância chamada renina, que aciona ali, né, o mecanismo angiotensina 2, que vai lá na sua neurohipófise e vai fazer com que a neurohipófise, que recebeu o ADH do hipotálamo, libere o ADH. E o ADH vai agir lá no túbulo distal, reabsorvendo água, né? Então, se você está com baixa filtração glomerular, significa que você não está bebendo água, né? Não está se hidratando corretamente. E aí, você precisa eliminar menos água, né? Então, entra em ação o hormônio antidiurético. Ainda tem a questão da aldosterona, lembra? Então, mesmo o mecanismo renina-angiotensina 2 vai chegar lá na sua adrenal e dizer, adrenal, né? Então, com baixa filtração glomerular, precisamos reabsorver sódio e excretar potássio. Então, quem entra em ação é a aldosterona. Então, perceba que a aldosterona ela faz com que você reabsorva sódio, que está na urina, para o teu sangue. Isso ajuda a elevar a pressão arterial, né? Pessoas que têm pressão alta, elas têm que inibir a aldosterona. Então, remédio para pressão alta, se você conhece alguém, né? Ah, o meu avô toma remédio para pressão, professor. O remédio para pressão alta, ele inibe a aldosterona. Inibindo a aldosterona, a pessoa deixa de reabsorver sódio. Se ela deixa de reabsorver sódio, o sangue dela não vai ficar hipertônico. E ela consegue, então, diminuir, né, a pressão sanguínea, controlar a pressão sanguínea. Então, temos aí também, pelo mesmo sistema renina-angiotensina, só que agora, ao invés da neurohipófise, nós temos a adrenal. Quando o rim percebe uma elevada concentração de sódio, de novo, né? Renina, angiotensina 2, isso vai sinalizar para você a sede. É um alarme disparando no teu corpo. Meu, beba água, teu sangue está muito concentrado, né? Está hipertônico. Então, beba água, tá? Isso é a sede. Numa combinação de baixa concentração de cálcio, elevada concentração de fosfato, você tem lá na sua glândula tireoide o paratormônio. O que o paratormônio faz? Ele retira cálcio dos ossos, né? Você tem o paratormônio estimulando também o seu intestino, melhorando a absorção de cálcio. Então veja a comunicação, gente. É a tireoide retirando o cálcio dos ossos, por conta do paratormônio. É a tireoide dizendo para o teu intestino, absorva cálcio. E vou dizer uma coisa, quando a gente estudar o paratormônio, tem aluno que acha que o paratormônio está associado só à descalcificação óssea. Não, gente.
ele também vai agir no teu intestino. Então, numa discursiva é importante citar as duas coisas. E aqui, no seu rim, o paratormônio, ele também conversa com o teu rim, dizendo, rim, excreta fosfato e reabsorva cálcio, né? Então, olha como a tireoide funciona como um maestro aqui também, né? Baixa concentração de cálcio, eu tiro o cálcio do osso, eu mando o rim reabsorver cálcio, eu mando o intestino absorver cálcio, né? Então, isso aqui dá uma questão discursiva maravilhosa, gente, né? E para a gente terminar, o rim também conversa com o seu coração, né? Função endócrina do coração foi descoberta em 1981. Então, você tem aqui o coração, ele manda uma substância hormonal, que é o FNA, que é o fator natriurético atrial. O peptídeo natriurético atrial, né? Isso vai fazer com que você tenha uma vasodilatação da arteríola aferente, ao mesmo tempo uma vasoconstrição da arteríola eferente no seu rim, né? Então isso aumenta a produção de urina, aumenta a pressão glomerular e diminui a pressão sanguínea. É uma forma do teu coração pedir socorro, né? E ele pede socorro para quem? Para quem tem o poder de formar a urina. Eliminando mais água, diminuindo o volume de água no sangue, consequentemente diminuindo a pressão arterial, ou, né, se ficar com muita água no sangue, isso aumenta a pressão arterial. Então, uma forma do coração pedir socorro é mandar o peptídeo natriurético atrial, tá bom? Fechamos aqui a biologia C, né? Eu tinha comentado biologia B, acho que no início, mas eu acabei pulando para a biologia C, até para a gente dar uma atenção especial para a biologia C. E agora que a gente vai para a biologia B, tá bom? Então agora, 7h58, fazer uns 3 minutinhos aí só para pegar uma água e ir ao banheiro, e 8 horas, 8h01 aí a gente volta, tá bom?